Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e por toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada oração que você compartilha é bênçãos de Deus que retorna à sua vida. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-lahai-roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Quem escutava a voz de Deus era Abraão. Quem escutava a voz de Deus era Abraão, não Sarai. Então, como que ele foi ouvir os conselhos da mulher dele? Às vezes as pessoas, Deus está falando com você
e você escuta conselhos errados, conselhos de pessoas que não têm a intimidade que Deus tem com você, ou às vezes até pessoas que oram muito. Quando uma pessoa ela é temente a Deus, sempre preste atenção nisso. Quando você vai buscar o conselho em alguém, você tem que ver se essa pessoa, se ela é temente a Deus, se ela tem uma intimidade com Deus. Porque às vezes Deus fala ao nosso coração e tem pessoas que ainda não entenderam que é o Espírito Santo de Deus falando dentro delas, com elas. É uma voz audível, porque às vezes as pessoas falam voz da consciência. Não é a voz da consciência, é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo de Deus. Principalmente aqueles que oram, que buscam, que vivem pedindo a Deus. Às vezes nem é uma pessoa que vive orando tanto, por isso que ela não entende. Aí ela fala com Deus, ela fala: ai meu Deus, me ajuda, eu preciso resolver logo isso. E como que eu vou fazer nessa situação? E Deus, o Espírito Santo de Deus fala com ela. Porque Deus falou para Abraão que iria lhe dar um filho. E que ele iria ser pai de multidões. Mas ele já era de idade, e a esposa, quem olhava para Sarai, não imaginava que Deus ia fazer o milagre que ele fez na vida dela, que foi com que ela tivesse um filho. Ela mesmo não acreditava, ela não tinha a mesma fé que Abraão. Só que quando a mulher deu essa ideia, claro que Abraão gostou e acabou fazendo diferente daquilo que Deus, quando Deus promete algo, quando Deus dá uma palavra, as pessoas ficam sem paciência de esperar o tempo da bênção. E nós somos os humanos, nós aqui no mundo natural, nós queremos as coisas com muito rápido, e é difícil esperar, não é fácil esperar. Para uma mulher que fica grávida, que ela passa os 9 meses, quando está chegando o final da gravidez, para quem é mulher e já teve um filho, sabe, fica muito difícil, porque a pessoa fica cansada, às vezes fica imaginando um momento, e sabe aquela pessoa que às vezes anda de um lado para o outro e fala: meu Deus, eu não vejo a hora de chegar o tempo do nascimento, porque é o cansaço, é a posição de dormir, são vários fatores, vários. Isso quando a mulher, ela é saudável, ela está saudável, ela tem uma gravidez saudável. Imagine aquelas que passam por momentos difíceis, com problemas na gravidez. Tem mulheres que têm que ficar em repouso praticamente o tempo inteiro da gravidez, e isso cansa, porque a pessoa quer fazer algo, mas ela põe a vida do bebê em risco, então ela volta para o descanso, e ela vê muitas vezes como é difícil depender de outras pessoas, depender que outras pessoas façam as coisas que ela normalmente faria no dia a dia. Então, quando uma pessoa ela acha que ela pode fazer tudo pela força do braço, ela é acostumada a resolver as coisas dela quando chega um momento, porque somos dependentes de Deus diariamente, só que às vezes muitas pessoas elas não percebem a sua dependência e elas não entregam totalmente a vida delas a Deus, então elas ficam querendo resolver tudo da maneira delas, no tempo delas e com rapidez. E assim Sarai fez, porque ela não teve paciência. E olha o que ela fez.
ela achou que ia formar a família dela com o filho de Abrão, com a serva dela. E aconteceu que a serva, Agar, ela ficou desdenhando. Quer dizer, aquele conselho não deveria ter acontecido. Às vezes as pessoas se antecipam às bênçãos de Deus. E a bênção de Deus, ela chega no momento certo. Não se antecipe, Deus tem o melhor para você. Às vezes você quer colocar algo no lugar com pressa, aí você se endivida, você faz coisas que não deve e Deus está alertando. Tenha fé, estou falando com você. Tenha fé, na saúde vai vir cura da parte de Deus. E o seu testemunho é para a glória de Deus na área da saúde. Porque tem pessoas que acham que não tem mais jeito na área da saúde, que tem um problema que é crônico, que vai levar ele para a vida inteira. Mas Deus está falando, no tempo certo, eu vou liberar a tua bênção e você vai dar testemunho na área da saúde. Assim são aqueles que estão esperando bênçãos materiais, porque precisamos. Quem não sonha com uma casa própria, quem paga aluguel, que não sonha com sua casa própria, tenha fé, põe em oração, vamos orar, vamos pedir e Deus, Ele vem com resposta. Nenhum dos seus filhos fica sem resposta. E Deus, Ele faz, olha, só de imaginar aquela mulher quando teve o filho dela, que Deus falou para Abraão, não será mais Abrão, mas sim Abraão. Não será mais o nome da tua esposa Sarai, mas será Sara. E eles receberam a bênção que foi a promessa de Deus na vida deles, mas no tempo certo. E ele não imaginava que iria mais ser pai de um filho da Sara. Com ela na velhice, quem olhasse para ela diria, não tem mais jeito, não tem como, porque é uma idosa, ela tinha a idade muito avançada, imagine. Então, assim são pessoas que olham para o seu problema como se não tivesse solução, porque Sarai arrumou um problema para ela. Ela não tinha um filho, mas ela queria um filho. Então, ao invés dela ter um filho naquele momento, ela arrumou um problema para ela. Então, temos que ter cuidado e ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando neste momento? O teu carro, ele vai chegar. Quantas pessoas lutando, às vezes, ou para trocar seu carro, ou para comprar um carro. Aí você fala, vem para a oração para falar de casa, de carro. São as bênçãos de Deus nas nossas vidas. São bênçãos de Deus. E devemos ficar felizes com aqueles que recebem as suas bênçãos. Você comemora a vitória de um irmão, de uma irmã, você fica feliz de coração. Cuidado com quem você vai falar, o que você vai buscar, qual o conselheiro na sua vida. Quem te dá conselho? Aquele que faz com que você arrume um problema, ou aquele que ora junto com você para que a sua bênção ela venha até você. Porque quando oramos, olha o que acontece no nosso mundo. A nossa luta em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas, 4 e 5, os versículos.
As armas com que as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aquele pensamento que você tem que não vai conseguir, que você vê as outras pessoas recebendo bênçãos e você olha de um lado para o outro na sua vida e você fala, como que eu vou conseguir? O que eu ganho não tem como. Eu comprar um carro, eu dar entrada na minha casa própria, eu ter a minha casa própria. Isso é pensamentos negativos que o inimigo coloca nas mentes das pessoas. Então a nossa luta não é contra o outro, contra o próximo. Mas se você vai se aconselhar ou vai contar as coisas da sua vida para uma pessoa que não tem entendimento e que não escuta a voz de Deus, vai fazer como Sarai e induziu Abraão. E Abraão, ele ouvia a voz de Deus, mas naquele momento ele achou melhor escutar a voz de Sarai. Por que será? Tem coisas que aos nossos olhos parece bom e parece legal no momento, mas depois se torna um problema muito grande. E é no mundo natural que nós devemos ter muito cuidado, porque no mundo espiritual há batalhas, mas Deus vence todas, porque nada, olha, não lutamos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós destruímos argumentos e toda pretensão com oração. Com oração, orar e agir, orar e ficar em silêncio, orar, pedir ajuda em oração, porque precisamos. A oração de concordância, ela é muito forte, ela é muito poderosa, porque quando estão dois ou mais unidos, reunidos, falando em Jesus, ele está presente e ele vê o que estamos passando e a nossa conduta, ela diz muito no mundo espiritual. Quando você convive com todos, que ninguém vai se esconder do mundo e não vai ter mais convivência com pessoas, mas cuidado com o que você escuta. Procure pessoas que são tementes a Deus e que elas escutem a palavra de Deus. Se Sarai tivesse dito para Abraão, fala com Deus, pergunta para Deus se devemos fazer isso ou não. Ele teria falado com Deus, porque ele já tinha intimidade com Deus. Ele teria falado com Deus e Deus não iria enganar ele e dizer, pode sim, vai, porque é esse o filho que eu vou dar para você e para sua mulher. Mas ele não escutou, ele preferiu escutar o conselho de uma pessoa que não era como ele, que buscava a voz de Deus. Não é que ela era uma pessoa má, mas ela era Abraão, que escutava a voz de Deus, que falava com Deus. Então, até nós que vivemos em oração, que buscamos a Deus, temos que ter muito cuidado, orar e vigiar, e levar os nossos pensamentos cativos
a Cristo Jesus, como diz na palavra de Deus. Porque às vezes há pensamentos que destroem sonhos, que leva a pessoa para um caminho errado, que ao invés de chegar mais rápido ou de esperar em paz, espera em paz. Não deixa que nada nem ninguém roube tua paz, o teu sossego, a tua bênção. Pede ajuda em oração. Coloca o nome da tua família, coloca o teu pedido de oração no canal. Eu estou orando todos os dias, 2 vezes, por você e toda a sua família, para que Deus abra os nossos caminhos, para que Jesus interceda por cada membro deste canal. E que você não seja confuso. Aumenta a tua fé, crê e espera paciente. Quando Deus quer, Ele opera um milagre, não importa o tempo, não importa o quanto você ganha hoje, ou até aquele que está desesperado pelo um emprego, pelo um trabalho, que o Senhor abra as portas boas para o seu povo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abre boas portas e fala audível, Pai, em nossos corações, em nossas mentes, que nós saibamos, Pai, distinguir a Tua voz. Aumenta a nossa fé, que todos os dias, Pai, todos os dias e no dia de hoje, Pai, te pedimos, abre o caminho, Pai, do Teu povo. Abre o caminho e que nada nem ninguém impeça os Teus milagres acontecerem em nossas vidas para a Tua glória. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados e às vezes que não escutamos a Tua voz e fazemos coisas que Te desagradam, coisas que ao invés de melhorar as nossas vidas, às vezes lá atrás atrapalharam, mas de agora em diante não, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz e te pedimos, Pai, coloca sempre pessoas boas, pessoas que oram, pessoas que lutam umas pelas vidas das outras, pessoas tementes a Deus. Afasta de nós todo aquela que atrapalha a vida dos Teus filhos, Pai, e só enganam com palavras, Pai, em nome de Jesus. E que a nossa oração seja ouvida, Senhor. Escuta a nossa oração, escuta, Pai, que o nosso clamor chegue até os céus. Abre os céus, Pai, estamos batendo em Tua porta e te pedindo, Pai, que chegue o tempo do milagre, que o Senhor abra as portas para aqueles que estão querendo um emprego, precisando, Pai, de uma boa porta, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, Pai, que a porta boa e as portas erradas fecha todas, Pai. Afasta todo aquele que quer enganar, Pai, a vida dos Teus filhos. Afasta todo aquele que com palavras enganam, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos discernimento de espírito, Pai, para entendermos que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o inimigo das nossas almas. E todo aquele que ainda não escuta a Tua voz, Pai, que passe a escutar, que passe a entender e afasta de nós todos os males e perigos. Vem com a cura, Pai, na saúde. Vem com a paz que excede todo o entendimento, porque quando estamos em paz, trabalhamos em favor das nossas vidas, em favor do próximo, em favor da nossa família, em paz. E quando uma pessoa está em paz, ela não perturba o próximo, Pai. Como Sarai, que perturbou Abraão, e Abraão não pensou. Na hora ele não pensou. Claro que ele pensou no que era bom para ele, que era ter aquela serva com ele e ter um filho e entregar aquele filho para Sarai. Mas não foi nada daquilo que aconteceu. O que aconteceu foram coisas que mudaram toda a situação na história.
Não queremos isso para as nossas vidas, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, doce, amado Espírito Santo de Deus. Vem com Teu amor e poder, nos enche de paz, nos enche do Teu fruto, Pai, que é a fidelidade, a amabilidade, para que escutemos a voz do Senhor. Dai-nos alegria, porque mesmo em meio à espera, precisamos da alegria, da gratidão no dia a dia, porque temos que agradecer hoje. Precisamos da alegria em nossos corações hoje. Faz cair por terra toda enfermidade de síndrome do pânico, de depressão, Pai, que dá tristeza. Tira toda a tristeza, Espírito Santo de Deus, e aumenta a nossa fé. Vem com teu fogo consumidor e consome todo o mal que enviaram para as nossas vidas, aquilo que a gente não vê, Senhor, aquilo que a gente não vê. Queima, Senhor, queima, Espírito Santo de Deus, e abre os nossos caminhos e aumenta a nossa fé para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos dá sabedoria. Amém. Glórias a Deus.